Peleja e a Umbro me mandaram aqui para as ruas de São Paulo para eu investigar e mostrar para você uma subcultura que só tem no Brasil. Se espalhou devagar, no boca a boca, de barraquinha em barraquinha e dominou o país. Se liga aí. Em cada país, em cada região do mundo, há costumes, crenças e cenas que constroem o esporte local. O futebol é cultura, e nessa série exclusiva do Peleja, eu vou me deslocar em cada episódio para te mostrar uma das suas tantas subculturas. Se você é fã de futebol e curte o mundo dos games, certamente já ouviu falar e até já jogou FIFA ou PES. Depois dos anos 2000, os dois games eram os mais consumidos, só não no Brasil, que tinha uma opção diferenciada, o Bomba Patch. Por mais que o FIFA e o PES fossem excelentes, alguns desenvolvedores queriam personalizar a experiência, e assim uma versão alternativa ganhou força. O jogo era vendido em camelôs, barraquinhas de feira e virou uma febre nacional. Para entender melhor como isso aconteceu, nós fomos na fonte e conversamos com o Alan Jefferson, o criador da parada. O Bomba Patch surgiu num campeonato que eu fiz. Quando eu terminei de fazer o patch, eu disse, vou fazer um campeonato agora. Aí fui lá e elaborei um campeonato com 20 pessoas, cada um pegava um time da Série A. E a galera perguntou da premiação, qual seria a premiação? Aí minha mãe fazia bombas de chocolate pra vender. Aí eu passei na cozinha, peguei umas bombas de chocolate, fiz um pacote e pronto. Aí surgiu a Copa Bomba, que através da Copa Bomba, a galera gostou do patch e assim ficou o nome me deu o jogo da bomba, o jogo da Copa Bomba, o jogo da Copa Bomba, e acabou ficando aí no final o Bomba Patch devido às bombas de chocolate da minha mãe. E o jogo fez muito sucesso porque era um jogo bem atualizado, porque como eu fazia o campeonato, eu queria deixar ele bem atualizado. E quando alguém pegou o disco do jogo e colocou no camelô, cara, numa lojinha na minha cidade, que foi parar no camelô de Campinas, aí pronto. Aí o jogo se espalhou. Aí daí, depois desse momento, eu já não tive mais controle sobre o jogo, e depois que eu criei a comunidade Bomba Patch, onde todo mundo ensinei todo mundo a editar, e a galera começou a compartilhar esse conteúdo, aí pronto. Aí começou a surgir vários grupos de edições que foram se ajudando para construir aí o jogo mais atualizado possível, com mais de 31 narrações e mais de 100 estádios, porque a galera pode aí aproveitar jogando aí os patches do Bomba Patch oficiais e não oficiais feitos por fãs. Engana-se quem pensa que a customização surgiu no início dos anos 2000. Em 1994, ano de Copa do Mundo, dois jogos abalaram o mercado: o FIFA 94 e o International Superstar Soccer. Os jogos inovaram porque os jogadores seguiam um esquema tático criado pelo usuário, tinha árbitro em campo e até a torcida que reagia aos lances. Os dois jogos fizeram tanto sucesso que diz a lenda que no Brasil era possível achar cópias do International Superstar Soccer craqueadas e exclusivas do Campeonato Brasileiro de 95. O brasileiro sempre teve um passo na frente. Hoje nós temos milhares de opções e os jogos de videogame tomaram outra proporção. É por isso que eu fui na internet pesquisar pessoas que fazem suas próprias customizações. Se liga aí. Eu encontrei o Androliva, um dos melhores criadores de faces do Brasil. Para muitos jogadores, as faces dele são até melhores do que as originais feitas pela EA Sports. Eu queria saber desde quando que você cria essas faces do FIFA, cara. Como é que nasceu esse seu amor aí pela customização dos jogos? Ô, Brian, então, cara, na verdade, esse amor por editar, por criar as faces e tal, vem lá do Play 1, mano, o Winning Eleven. Quando eu jogava Play 1 com meus primos e irmãos, e aí a gente criava a família, né? E, pô, naquele tempo o gráfico era bem bizarro e a gente achava super parecido. O Bomba Patch me influenciou a conhecer jogadores. Eu acho que isso que foi o mais louco, assim, porque, beleza, a gente conhecia os times, né? Mas quando a gente é mais novo, a gente vai querendo ter essa curiosidade de saber quem são os jogadores. A gente queria saber se o gráfico era igual a cara dos caras também. Isso era uma parada louca, né? E assim, o gráfico não é que nem os gráficos de hoje em dia, né? Tipo Last of Us, essas coisas assim, que é muito perfeito. Mas, mano, você via lá Ronaldinho todo desfigurado, você falava, mano, idêntico, igualzinho. E a galera começou a gostar, e aí eu fui também treinando, melhorando pra deixar o melhor possível, o mais realista. E a galera curtiu demais. Bom, como o papo é customização, eu lancei um desafio pro Androliva, me reproduzir no FIFA. Fazer um jogador com as minhas características. Já que o Peleja ama futebol e a Umbro tá com a gente nessa, eu vou tirar uma onda de jogador, hein? O Androliva aceitou o desafio. Tudo que ele me pediu foram algumas fotos, que eu tirei e enviei por e-mail. Ele disse que faz tudo pelo próprio videogame, não precisa de mais nada.
Hoje o mercado de games movimenta milhões de reais todos os anos, mas nem sempre foi assim. O PlayStation 1 e o 2 revolucionaram o mercado nos anos 2000, e segundo o próprio Alan Jefferson, em várias cidades do interior do Nordeste, por exemplo, onde ele está com frequência, a galera joga no Play 2 porque os preços dos novos consoles são altos demais. É no Play 2 que muitos se divertem e começam a sonhar em ser profissionais dos games. Olha só como uma ideia mudou o mercado, mudou tantas vidas. Tudo começa quando a gente é mais novo, e a nossa geração é a geração Play 2, né? Eu tenho quase 30, então peguei uma geração Play 2, que é na casa dos amigos jogar, né? Acho que tem essa fase assim que a gente fazia os campeonatinhos na casa dos amigos, e aí a gente vai jogando Bomba Pet. Ah, falando em profissional, lembra do meu desafio pro Androliva? Então, ele completou. Aí, na moral, ficou até mais bonito do que eu na vida real. Fiquei bem demais com essa camisa clássica do Grêmio. Até no jogo a Umbro não erra. Eu vou pedir o meu pet pra jogar em casa. Aí, Androliva, tirou onda, craque. Parabéns. E aí, pelejeiro e pelejeira, o que vocês acharam do meu jogador? Aliás, o que você achou desse episódio do Subculturas? Comenta aí se você jogava Bomba Pet ou qual que é o seu jogo preferido de futebol do momento, beleza? Indica pra gente também qual a outra subcultura que você quer que a gente investigue, beleza? Tamo juntasso e até o próximo episódio.